Então eu coloquei aqui, ó, lembranças da infância, fato ou fake. Putz, falta um livro. Cadê o livro que falta? Vamos ver. Peraí que eu tenho que pegar um livro. Não é possível. Caramba, ver esse livro hoje. Peguei ele na mão. Bom, talvez ali. Tá bom, não sei onde está. Então, aqui. Então, vamos falar um pouco a respeito do Lembranças da Infância, Fato ou Fake. Uma mini live. E esse Lembranças da Infância, Fato ou Fake é meio que uma continuidade de um post que eu fiz ontem. Um post falando sobre... Até coloquei sobre o filme do Queen, né, o Bohemian Rhapsody, contando lá a história do Queen, Freddie Mercury, e de uma forma não muito verdadeira, assim, né? Um pouco fantasiosa. E isso por quê? Porque é uma semana que eu vou fazer alguns comentários a respeito de psicanálise e cinema, porque quinta-feira vai ter uma live, depois eu vou divulgar aí, comentando sobre esse livro aqui, sobre cinema e psicanálise, a criação do desejo, mas depois eu divulgo. Então eu comecei a fazer, a ideia é começar a fazer postagem falando sobre isso, sobre cinema, sobre algumas ideias do cinema. E aí a primeira coisa que me veio em mente foi a questão do filme, né, do Bohemian Rhapsody, porque eu lembro que quando eu assisti, acho que quem assistiu provavelmente passou pelas mesmas experiências, eu fiquei muito emocionado, né? Freddie Mercury lá no estádio cantando, eu já sabia que estava doente, e toda aquela emoção, e aí depois você vai pegar a história e não foi bem assim, o show foi uma fase, ele descobriu que estava doente depois, a ordem das coisas não estava bem contada, inversão de época, uma coisa que foi antes aconteceu depois, juntou eventos que não eram próximos, ficaram próximos, certas figuras, né, um cara, não lembro o nome agora, mas um personagem que foi feito meio como um carrasco ali na história, você pega a história original, não era bem assim, então tudo mexido. E o interessante é que é um filme que contou com a ajuda do pessoal do Queen, né, boa noite, do pessoal do Queen. O Brian May estava lá, participando das filmagens, né, dando umas orientações, e mesmo assim ele preferiu dessa forma. Então, a história como foi contada. E eu sempre guardo uma frase que eu li alguma vez na vida, não faço ideia de onde foi, mas que diz assim: a história é a história contada, né? É a história que contam. E isso também tem tudo a ver com uma live que eu fiz tempos atrás, que eu peguei do George Orwell, aquela frase: quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado. Então, esses assuntos me interessam muito, a questão de temporalidade, de tempo, passado, futuro, etc e tal. E aí eu fiz uma postagem que é o seguinte, vou pegar aqui para vocês, aqui. Lembranças encobridoras e o cinema. E nesse Lembranças encobridoras e o cinema, vou ler aqui a postagem para vocês. Diz assim: nossas lembranças são verdadeiras ou elas enganam? Ou nós que inventamos a forma como lembramos das coisas? A psicanálise é sempre lembrada como uma clínica voltada ao passado, né? Geralmente essa fama que tem, putz, psicanálise, sempre vai para o passado, sempre fala da infância, sempre está lá atrás, sempre é uma coisa meio que taxam da psicanálise, tem lá a sua boa parcela de verdade, mas a questão do passado tem a ver com a possibilidade de elaboração, então não fica só no passado. Mas enfim, Freud, nos estudos sobre histeria, afirma que as histéricas sofrem de reminiscências. Isso é uma das máximas, assim, você vai começar a estudar. Acho que muitas pessoas que estão assistindo aí, vão assistir depois, já tiveram aquela bela ideia de dizer assim: eu vou estudar as obras completas de Freud. E claro, a gente fala que vai estudar as obras completas de Freud, se encoraja e vai pegar lá os estudos sobre histeria, começa por ali. E geralmente, acho que boa parte das pessoas que eu conheço que entraram nessa empreitada desistem, né? Não vai seguir, porque realmente é cansativo, realmente é puxado, e às vezes até é chato de fazer. Por isso que até é uma dica, se você quer seguir, né? Como é que eu estudo a obra completa? Acho que às vezes não vale muito a pena você pegar o primeiro livro e até o último livro. Mas eu acho que é mais interessante você fazer um estudo temático, né? Você pega um tema, um conceito
ele vai estudando a evolução dele, a caminhada dele. Então você pega lá o conceito de pulsão, por exemplo, quando é que o Freud fala a primeira vez, quando é que ele revê isso. A Cis de Assis falou, agora eu preciso estudar as incompletas. É muito legal por temas. Acho bem mais lógico, bem mais prático e bem mais útil, porque quando você estuda a história, assim, você não guarda quase nada, né? Agora quando você pega a temática, acho que é mais interessante. Então, nesse estudo sobre histeria, tem a famosa frase, as histéricas sofrem de reminiscências, que ele vai dizer o seguinte, então, você tinha lá as pacientes histéricas que tinham... sua maioria eram mulheres ali, né, que tinham lá os sintomas físicos, mas vai ter curso do Freud, vai, logo mais. Incapacidade da página 6 da interpretação dos sonhos. Então. E tá a galera que mente, não, já li a obra do Freud inteira. Ou leu também, né? Eu nunca consegui ler inteira, não. Eu vou indo por tema, assim. Às vezes eu já li textos e quando eu vou ver, nossa, que texto legal, eu já tinha lido. Tem texto que eu nunca li, falo, caramba, olha que pérola que eu nunca tinha lido. Enfim. Legal. Que bom que você está gostando do curso do Lacan. Isso aí, fazendo um merchan, a Laís Comini tem o do Lacan aí, tá na 3ª edição, vai rolar a 4ª edição no começo no ano que vem, no começo, porque eu vou lançar a parte 2 do Lacan, tá? Vai ser a parte dos casos clínicos em Lacan e casos clínicos em Winnicott. Então, em novembro, eu vou começar a divulgação. Mas, voltando. Então, a ideia, elas tinham as histéricas, elas tinham lá um sofrimento no corpo, tinham lá sintomas físicos, paralisia, cegueira, né, uma porção de coisas, dores de todos os tipos, impressão de cheiro de bolo de calda queimada, coisas do tipo. E quando fazia um exame clínico, elas não tinham nada no corpo real. É quando o Freud ele vai lá fazer um pequeno estágio com o Charcot, e lá o Charcot mostra a hipnose e revela que em estados hipnóticos os sintomas corporais desapareciam. Aí o Freud chega numa ideia que então não se trata do corpo real, se trata de um corpo da fantasia, um corpo representacional e por aí vai. Coisas que eu já até falei para vocês em outras lives, por exemplo, a Chiquinha, ela leva uma bronca do Seu Madruga e ela começa a passar a mão na bunda como se tivesse levado um tapa. Então ela não levou um tapa, mas no corpo da fantasia é como se fosse um tapa. Então muito provavelmente que ela tem ali a cena de ela já ter levado um tapa ou fantasiou que levou um tapa e a bronca do pai faz com que ela passe a mão na bunda assim. Enfim, independente de tudo isso, a ideia era essa e a questão é, mas por que essas pessoas ficaram com esses sintomas histéricos? E a ideia é que aconteceu um trauma, algum tipo de experiência traumática, algum tipo de experiência que ultrapassou a capacidade de experiência, uma coisa que deu um over. Uma coisa que eu uso muito em curso é cair o disjuntor, né? Você tá lá tomando banho, se você sua casa tem chuveiro elétrico, você fica muito tempo tomando banho, uma hora cai o disjuntor porque puxa muita força, o cabo começa a ficar muito quente e para não explodir a fiação, o disjuntor cai, porque não dá conta, né? Então a ideia era essa. Então aconteceu um trauma e a ideia do Freud na sequência assim, mas que tipo de trauma é esse? E nas escutas do Freud com os pacientes, o que escutou é que sempre tinha um trauma sexual. Essas pacientes, esses pacientes histéricas tinham passado por uma experiência de abuso sexual, de um tipo de sedução por parte de um adulto, geralmente o tio, o pai, coisas assim, e que a partir disso, meio que a sexualidade era despertada precocemente, porque o adulto ali sedutor instigava isso, startava isso, isso era traumático. Então essa é a ideia inicial, que é a teoria da sedução. Então, quando ele fala que as histéricas sofrem de reminiscências, as histéricas sofrem de reminiscências quais são? Essas lembranças, reminiscências, lembranças, que elas não podem se lembrar. Como foi um evento traumático, um evento lá de um abuso, elas não conseguem se lembrar porque teve uma ruptura ali da consciência, teve lá uma queda do disjuntor. Então pensamos assim. Daqui a pouco eu falo que vai ter... E aí, Silvano? Daqui a pouco eu falo que vai ter uma mudança aí de posição com relação a isso, da teoria da sedução, e ele vai dizer daqui a pouco que não concorda mais com isso, mas vamos seguir. Então aqui, sofremos com nossas lembranças, é isso que o psicanalista escuta no seu dia a dia no consultório, lembranças e mais lembranças. Aí uma pergunta, pessoal animada aí, ó, Pepperoni. Aí uma pergunta que faz assim, mas essas lembranças que as pessoas têm, que as pessoas trazem, que eu levo para minha análise e tudo mais,
Fato ou invenção? Fato ou fake? Será que realmente aconteceram assim ou não aconteceram assim? E eu me recordo que eu tenho uma foto lá em casa, uma das fotos, que eu sempre vi desde sempre, desde que eu me lembro por gente, e que é uma foto de um aniversário que eu jurava que era meu aniversário. E sempre contei que era meu aniversário, eu estava ali triste no meu aniversário, e cresci com aquela ideia assim de, putz, mesmo no meu aniversário eu estava choroso, eu estava triste, o que será que houve ali? Enfim, carreguei essa imagem, carreguei essa ideia durante muitos anos, e sempre contava essa história, assim, porque no meu aniversário e tal, foi muito triste, que estava aqui chorando, olha só. E aí, teve uma vez que eu estava contando essa história perto da minha mãe, ela falou assim, deixa eu ver essa foto. Ela assim, escuta, que é seu aniversário? Não é seu aniversário não, é aniversário de fulano de tal, você que queria cantar parabéns na frente, queria soprar ela na frente dele, e foi proibido e começou a chorar. Eu falei, sério? Pô, eu levei a vida inteira acreditando que eu teve um aniversário em que eu não pude, sei lá o que houve, e depois eu descobri que na verdade nem meu era, que na verdade eu fui um folgado na história. Então é interessante isso e a gente começa a pensar, será que nossas lembranças assim realmente aconteceu dessa forma? Será que não juntam coisas? Às vezes eu tenho aquelas imagens, né, que eu nunca lembro o nome disso, mas que vira e mexe eu acho alguma coisa, eu salvo porque eu acho muito legal, que você tem lá uma imagem que ela só é possível de ver se você estiver olhando de frente. E quando você vai indo para o lado assim, você começa a ver que são coisas tudo separadas, entulhos, tortas e tudo mais. A impressão que dá, quando eu penso na questão das lembranças, se você pegar o modelo de aparelho psíquico que o Freud descreve na interpretação dos sonhos, no capítulo 7, que ele vai dizer assim, né, ele coloca lá um, como se fosse um U assim, né? Ele coloca, aí você tem lá um estímulo, que pode ser tanto interno quanto externo, através do psiquismo, e tem a resposta motora, e deixa marcas no psiquismo, beleza. E essas, ele fala como se fossem chapas, assim, né? Como se fossem chapas de filme, de fotografia, né? De radiografia, que é atravessada e fica uma marca ali. A impressão que me dá é que esses vários eventos acontecem em vários momentos, né? Em vários momentos temporais, mas nós olhamos a coisa de um ponto de vista tipo de frente aqui. Imagina que várias coisas foram acontecendo, ó, vai seguindo minha mão aí. Lá no passado, mais recente, mais recente, mais recente, mais recente, aqui, aqui, aqui. Mas quando eu olho daqui, do fundão, eu enxergo tudo no mesmo plano. Quando nós falamos, né, quando Freud diz que o inconsciente é atemporal, às vezes me parece isso, que essas chapas ficam tudo no mesmo nível ali, que você olhando de um certo ponto específico, que é o lugar do sonho, por exemplo, você enxerga como se fosse uma coisa só. Então, às vezes a gente pode pensar que essa forma aí, né, do choro que eu tive, né, da foto, eu achando que o aniversário era meu, depois eu descobri que não é, provavelmente teve um aniversário, alguma coisa assim, né? A imagem mudando conforme a perspectiva, como a Aline colocou, de forma muito mais resumida que eu, obrigado. Mas provavelmente teve ali o evento do aniversário, teve o evento de um choro, teve o evento tal, tal, tal. Mas quando eu olho, eu estou vendo uma coisa só, né? E se você caminhar, você vai perceber que opa, as coisas não aconteceram nessa ordem. E fora que, gente, tem muitas coisas assim que às vezes a gente acha que lembra, mas na verdade foi foto que você foi vendo e foi escutando histórias sobre essas fotos, viu desenho, tem coisas assim, fala assim, mas isso aconteceu? Isso eu assisti a algum desenho, um seriado, uma novela, e vai misturando. Enfim. Então por isso que eu coloquei fatos ou invenções. Ah, legal. This Is Us, Aline Linares. Eu não conheço. Depois vou até dar um print aqui para procurar, que eu acho que é legal. Então, aqui eu coloquei isso. Então, eu coloquei, o cinema nos ensina de forma muito prática como a forma de apresentação dos fatos, a ordem, a intensidade de cada parte pode causar maior ou menor emoção em quem escuta assiste. E essa ideia, né? Você está no cinema, você está sentado num lugar, você não vai sair dali, comendo pipoca, comendo M&M's, comendo uma porção de coisas, assistindo, e aí é apresentado para você as coisas na tela e obviamente, quem faz um filme vai querer arrancar o máximo de emoção possível de alguém, e para isso distorce fatos, coloca música, se não foi exatamente assim, coloca uma outra coisa ali, se tal personagem estragaria a cena, eu posso mudar um pouco esse personagem, se falta alguém para fazer uma pergunta, eu incluo uma pessoa, enfim.
O cinema tem essa capacidade, assim como o livro tem essa capacidade, né? Mas acho que o cinema tem a coisa pronta ali, porque tem todos os recursos. Você tem lá a imagem acontecendo, a história se encadeando, você tem lá a trilha sonora, você tem a fotografia, né? Até nesse livro aqui tem uma parte que comenta, depois eu vou falar dele na quinta-feira, mas só um trechinho assim. Um cara de publicidade dizendo que em certos filmes eles faziam assim, aquilo que realmente acontecia era colocado em uma cor e aquilo que era a invenção era colocado em outra cor. E aí chega uma hora que mesmo coisas que não aconteceram é colocado na cor de coisas que... Não, coisas que não aconteceram é colocado na mesma cor de coisas que aconteceram. E começa a causar confusão. E você começa então a manipular o que você está transmitindo. Então veja aí que quando a gente pensa no filme Bohemian Rhapsody, você vai lá, você quer assistir, quer se emocionar, e é muito emocionante. Quando você vê o Freddie Mercury naquele estádio gritando, né, cantando, o Brian May tocando e tudo mais, você sai dali chorando, putz, coitado, o cara acabou de descobrir que tá com AIDS, tá no palco e não sei o quê. Aí cantou, no dia seguinte meio que morreu, e a história não foi nada disso, né? A história aconteceu tudo espaçado, assim, não foi... Então, os fãs mais ortodoxos ficaram putos, assim. Eu tenho uns amigos que são bem... fanzaço, assim, não, tá errado, porque não foi, porque em 1900 e não sei quanto aconteceu tal coisa, enfim. Então as histórias, elas são reorganizadas, os fatos são apresentados de formas diferentes para causar maior emoção no outro. Aí qual que é a ideia? Que, deixa eu colocar aqui, ó, para causar maiores emoções no ouvinte. No outro, Freud no texto Lembranças Encobridoras, teve até uma pessoa que postou aqui, ela colocou até a citação da parte desse texto Freud, Lembranças Encobridoras. Esse texto, Lembranças Encobridoras, eu vou colocar lá no grupo do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, tudo junto, tá? E você entra lá, mas se você também colocar no Google Freud, Lembranças Encobridoras, você vai achar. É um texto curto, bacaninha de ler, e que em linhas gerais ele vai trazer assim, ó. Constrói a ideia de que não lembramos das coisas como aconteceram, mas como gostaríamos que tivesse acontecido. Então, tem muito a ver com a forma como o cinema apresenta um conteúdo. E da mesma maneira que o cinema quer arrancar o máximo de emoção do telespectador, de quem assiste, nós também, como pacientes, né, como analisantes, diante dos nossos terapeutas, também contamos a história na forma mais emocionante possível. Não por uma manipulação consciente. Aproveitando, a gente estava falando aí na semana passada, a gente estava falando por conta do curso que vai começar dia 9, Manual da Psicoterapia. Semana passada eu estava falando da galera esquisita e persecutória. Eu falei de esquizoide, esquizotípico e paranoide. Beleza. Essa semana eu vou dar umas pinceladas aqui no grupo B. Na verdade, eu já comecei na sexta que eu falei de narcisistas, eles entram no grupo B, que entra na categoria de dramáticos e manipuladores, como característica geral. Se você está achando um pouco exagerada a leitura que eu estou fazendo, isso tudo vem sendo explicado em lives anteriores, então dá uma olhada lá. Né? Glamorizar nossa história ou gourmetizar nossa história. Mas nós fazemos isso. Então, essa semana aqui, se você pensar em histéricos, histriônicos, borderlines, o antissocial, narcisista, tem como uma característica geral a questão da dramaticidade exagerada e da manipulação. Então, vamos imaginar que essa manipulação, por mais que no DSM coloque no grupo B as pessoas que manipulam, meio que no raciocínio psicanalítico aqui, a nossa posição com o outro naturalmente nos leva a manipular a coisa, porque nós contamos a história do jeito mais emocionante possível. E acontece isso. Eu falo assim, que muitas vezes, com o tempo, com terapia, ou quando, sei lá, o pessoal quando começa a entrar na faculdade de psicologia, adora contar suas histórias e com muita emoção, porque aconteceu isso. Meu pai sequer falava comigo, minha mãe sequer, não sei o que, minha tia sequer... Nós contamos nossas histórias e quando é faculdade de psicologia, primeiro semestre, bom, você se apresenta e diz por que você escolheu psicologia. Eram sempre histórias muito, nossa, eu escolhi psicologia, e aí conto uma história. Não que a história não é aquela, mas talvez tenha ali, com os meus amigos, tem um amigo meu que a gente fala sobre isso, que a gente fala assim, aplicou um pouco de uma trivela, né? Trivela
é aquele chute que o Roberto Carlos era... Não o Roberto, mas o jogador Roberto Carlos, que ele tem um chute que ele chuta e a bola faz assim, ó, vuf, né? Que é pegar de 3 dedos, a trivela, né? Então, você tem um efeito daquilo. Então, não é que a história não é aquela, é que a história tem um certo efeito. Pra quê? Pra causar esse efeito no outro. Aí eu coloquei um trechinho que diz assim, ó. É um trechinho do Bruce Fink, daquele livro O Sujeito Lacaniano, que é um livro que eu já usei, né? Já disponibilizei o curso Lacan do Zero, lá de 2 anos atrás. Eu usei esse livro. E aí fala o seguinte, ó. Nesse sentido, as lembranças da infância são fantasias de lembrança, de acordo com Fink. Ao contarem suas fantasias para seus analistas, os analisandos informam sobre o modo que desejam estar posicionados com relação ao desejo do outro. Sofremos por lembranças forjadas por nós mesmos. Então, veja bem, quando eu falo essas coisas, é muito como o pessoal fala assim, nossa, então nós somos um bando de gente, sei lá, bando de gente infantilizada, mimada, que fica inventando história. Não é assim. O que eu tento fazer aqui é pegar aquilo que é muito autêntico e é verdade, né? E tudo que a pessoa sente é autêntico, mas a questão, e aí uma coisa que eu acho interessante é a forma como o George Forbes coloca, é com o tempo desautorizando isso. Porque toda vez que essa história for contada, for com essa mesma emoção, e exatamente, a história vai mudando, a Priscila falou aí. Então, a ideia é assim, ficar sempre contando essa história com a mesma emoção, né? E acho que a Priscila atende, né? A Priscila tem anos de clínica aí. Existem pessoas, pacientes, que contam a história como se estivesse vivendo aquela história naquele momento. E a ideia é que com o tempo ela possa contar essa história num lugar, assim, né? Num momento passado, não sempre viver, reviver, recriar a roda ali em sessão. Então isso, quando eu falo aqui, por mais que pareça engraçado, num certo sentido porque a questão da tragédia humana, né? A gente como se importa com o outro, né? De alguma forma ser desejável para o outro, que o outro nos queira, o outro se interesse, isso é inevitável. Aí ele coloca que ao contarem suas fantasias para seus analistas, os analisandos informam sobre o modo que desejam estar posicionados com relação ao desejo do outro. Então, aquilo que sempre o pessoal divulga essa frase, qual a sua responsabilidade na desordem que se queixa e tal, tem tudo a ver com isso. Essa responsabilidade é mais ou menos assim, tudo aquilo que eu me queixo, né, boa parte do que eu me queixo, não vou dizer tudo, mas aquilo que eu me queixo, de alguma forma, se a coisa continua acontecendo, é porque eu meio que também contribuo, escolho ficar naquela posição. O sujeito ele acaba contribuindo para ficar nesse lugar, mas não quer dizer assim que basta pensar diferente que você sai desse lugar. Na análise, e a questão de qual a responsabilidade no que você se queixa, é um pouco assim, como é que, o que você acaba produzindo, ou se falando, dizendo, fazendo, que mantém você nesse lugar, né? Claro que eu não estou falando de situações, existem situações de abuso, de violência mesmo, em que de fato a pessoa está na mão de uma pessoa perversa, por exemplo, ou que comete perversidades, e aí realmente não consegue sair. Aquele papo de, se tá ruim, saia, tipo aqueles papos absurdos da Damares e Companhia Limitada, a menina de 11 anos engravidou, mas ela achou bom, sabe? Esse nível nem entra na discussão, né? Tem que fazer como Sebastian Bach, do Skid Row. Conhecem Skid Row? Na década de 90 fez. Né? Então, Sebastian Bach, do Skid Row, estava numa entrevista esse final de semana, se eu não me engano, e aí um cara lá do programa Sex, Drugs and Rock and Roll, sei lá o quê, foi fazer uma piada com a questão da homossexualidade do Rob Halford, do Judas Priest. Primeira piadinha que foi feita, lembrando, né? Remember You. Remember Yesterday é o refrão, é isso aí. Se você lembrar do Criolo, tem um episódio que não sei quem fala assim, porque você é tipo Fred Mercury, né? Mas você não é boiola que nem ele. E aí o Criolo dá cara, ele é tão lindo que ele faz, mas por que você tá rindo? É como se fosse um problema o cara ser homossexual, não entendi. Ele até foi muito gentil. O Sebastian Bach, do Skid Row, ele simplesmente
Quando o cara fez uma piadinha com o Rob Halford, ele desligou a live, que saiu, cara. Sensacional. Bom, e aí a Priscila Marchiori, ela fez um comentário, falou assim, amigo, muito bom. A Priscila, a gente é amigo de muito tempo atrás. Estudamos na faculdade, fizemos São Marcos juntos, em 1981, mais ou menos. Não, mentira, a gente fez em 2000, acho, né? 2001. Fizemos mestrado junto, a gente fez especialização em psicoterapia breve junto, em psicanálise unicotiana junto. Muito tempo aí de parceria. E ela colocou aqui, amigo, muito bom tema, no entanto, e eu acho muito legal o que ela fala. No entanto, te confesso que não achei adequado alguns usos que vejo desse ponto da teoria aplicada à clínica do abuso sexual. Olha que ideia legal que ela trouxe. Se você tiver aí, Priscila, você pode dar um oi aí que você entra falando. Pessoas continuam fantasiando, obviamente. Porque qual que é a ideia que eu trouxe aqui? Eu trouxe que essa questão das lembranças encobridoras, que é o texto do Freud, e que lembranças são colocadas sobre outras, e que existe esse rearranjo de conteúdos, de fatos. É sua supervisora? Que legal. Existe rearranjo de fatos, é uma coisa assim que nós fazemos. Então, assim, as lembranças, elas são verdadeiras, é fato ou é fake, por exemplo, né? Fato ou fake, tudo bem que o Freud vai responder assim, independente se é fato ou fake, no nível inconsciente, na nossa realidade psíquica, tem o mesmo valor. Por isso, quando eu vou atender uma pessoa, se aquilo ali realmente aconteceu, ou se aquilo foi modificado, foi forjado nessa lembrança encobridora, de apresentar de uma outra forma, isso não importa para mim. Porque o que importa é que a pessoa tem um sofrimento, leva aquilo em consideração como uma verdade para o sujeito. Tem a ver com a verdade do sujeito. Então não cabe a mim. Isso, por exemplo, galera, é por isso que, dentre outras coisas, que eu não preciso e nem vou atender a mãe de um paciente, o irmão de um paciente, eu vou verificar se aquilo que o paciente falou é verdade. Então imagina que você está sendo atendido para uma pessoa, você está atendendo uma pessoa, fala, agora eu estou falando da sua mãe que eu vou confirmar se é verdade isso. Não me interessa. Se eu tenho lá uma família, você tem uma mãe, são 3 irmãos, os 2 falam que a mãe é maravilhosa, e essa mãe é muito cuidadosa, mas esse terceiro sentiu que ele não foi amado, que ele não era cuidado, que ele era judiado por ela, não me interessa se realmente aconteceu ou não. A minha questão é sempre assim, se ele forja, se ele tem essa lembrança, se ele tem essa memória, se foi assim ou não foi assim, a questão é que ele sofre com essa memória, e é isso que eu vou trabalhar. Então a realidade psíquica me interessa. E aí a Priscila fez um apontamento muito legal, vou retomar, ela diz assim, ó, porque daí vem essa coisa assim, então se a coisa é fantasia e não necessariamente foi fato, então a gente pode dizer que tudo é invenção, então nada existe, é um perigo, porque cai naquele raciocínio da fake news atual, né? Tem tanta fake news no mundo e no Brasil a rodo, que chega uma hora que você já não sabe mais o que é verdade, que como tudo é fake news, você começa a colocar coisas verdadeiras e você começa a assim, mas será que é verdade isso? Porque tudo é mentira, que é a ideia que traz no Admirável Mundo Novo, né? No livro Admirável Mundo Novo, coloca aqui uma das formas de controlar os conteúdos, o conhecimento, não é através da proibição, como é pensado por 1984, né? Porque seria através de um controle do olhar o tempo todo atento. Mas no Admirável Mundo Novo é enxurrada de tanta informação inútil, tanta coisa inútil, tanta coisa, que você já não sabe mais o que é verdadeiro. Então, a Priscila vai trazer um cenário aqui que esse é o risco, porque eu posso pensar assim, bom, se o Freud está dizendo que essa fantasia, que as questões da infância são sempre fantasiosas, então meio que está protegendo, às vezes, pessoas que realmente cometem abusos e vão dizer assim, não, mas isso é só fantasia da sua parte, não aconteceu nada disso. Então, olha a fala dela que interessante, ó. Ela diz assim, Veja, pessoas continuam fantasiando, obviamente. No entanto, estamos vivendo um processo sociológico e político muito legal, de quebra desse pacto de silêncio a respeito do uso do corpo feminino como objeto. Né? Quem acompanha, né, quem está acordado no mundo sabe que isso está acontecendo. Tem a galera que chama isso de mimimi, mas vamos dar de Sebastian Bach, desliga na cara dos que dizem que é mimimi. Quem é mulher sabe, de fato. Quem trabalha com isso sabe. De novo, fantasias não são excluídas.
Aí vem o mas dela, muito importante. Mas o fenômeno não desaparece do coletivo por causa desse funcionamento individual. Acho que a questão aqui, então, é como o profissional manter um trabalho clínico não desconectado do todo. Outro caminho nesse é possível, né? Claro. Enfim, tudo isso para sugerir uma live sobre esse tema. Que tal? Infelizmente, vem o ponto de alerta. Já ouvi e recebi queixas de supervisionandos dizendo de psicanalistas invalidando a queixa da paciente. A memória do abuso da paciente ou memórias, mesmo quando há conhecimento de vários familiares, justamente por este ponto da teoria, entende? Sim, precisa falar um negócio que é muito verdade. Então, assim, o Freud, ele escreve uma carta para o Fliess em 1896, que ele vai, acho que é 1896, se não me engano, que ele diz assim, eu não acredito mais na minha neurótica. E o que significa eu não acredito mais na minha neurótica? Eu não acredito mais na minha teoria da sedução, né? E vai dizer ali que tinha por parte das crianças, não, o que acontecia no trauma para levar esse quadro histérico, não é que elas foram abusadas, mas que por conta de uma sexualidade infantil que já existe desde sempre, está lá no chuchar, da criança depois de ter mamado, continua chuchando pelo simples prazer na boca, ali por conta do desejo que já existe na criança, desde sempre, que cria-se uma fantasia de abuso. Então, na verdade, elas não foram abusadas, mas criaram essa fantasia. Isso é interessante porque, efetivamente, você encontra isso na clínica. Você encontra essa estrutura de fantasia, que é a famosa inversão, onde a criança foi ativa no passado. Quando atravessa o Édipo, ela vai se recordar, por conta da instância moral, ela inverte, fala assim, não fui eu, foi o outro que fez isso. Só que isso não desmerece, né? Isso não impede que exista casos que realmente aconteceram abuso. Então a pessoa está dizendo isso, mas existem vários casos que realmente foi abuso, e aí se aproveitam dessa ideia de que na psicanálise é a fantasia de abuso, e diz assim, isso daí sendo desmerecido. Então esse é o problema. Quer ver? O Firenze fez um trabalho muito legal. A Cis de Assis colocou. Eu achei aqui um trabalho bem bacana, eu vou colocar lá no Telegram também, no meu canal, que é um trabalho que é do CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos. O autor é o Ivan Aro Martins. Eu achei muito legal, porque que ele faz? Ele põe assim, uma discussão sobre a necessidade e a possibilidade de distinguir as fantasias de sedução dos casos reais de abuso sexual. Esse tema é muito importante, gente, porque isso daqui, às vezes, pode ser usar esse raciocínio pode ser uma forma perversa de passar pano numa série de coisas, né? Você, inclusive, pega lá o João de Deus se defendendo. Não, elas que às vezes queriam alguma coisa, porque me vem minha figura paternal, não sei o quê. Vai nessa. Então, eu vou colocar lá para vocês, porque o que ele faz? Ele faz um percurso, pegando aqui em Freud, muito legal, ele vai colocando alguns pontos de como Freud foi pensando. E aí, aproveitando Assis de Assis, ele vai trazer uma parte aqui, em que ele traz o Firenze, né? E vai trazer... o Firenze vai trazer essa ideia, essa releitura que ele faz, tá? E, então, acho que isso é legal, que esse texto aqui é legal, porque ele aprofunda um pouco nisso. Essa mini live não dá tempo de falar muita coisa, né, nem a proposta, mas acho que esse texto aqui pode abrir, pode, sei lá, contribuir. Tem uma fala do Biermann também, né? Que ele vai colocar aqui, por exemplo, o Biermann, ele vai numa linha, ele coloca aqui, como é que ele diz? Para Biermann, faz diferença se o abuso é real ou imaginário. Os sintomas dos pacientes demonstram isso. Por que então não haveria uma clínica do abuso e da fantasia em vez apenas uma clínica do abuso? Aí tem uma outra fala aqui. A Rudinesco, né? A fala dos pedófilos muitas vezes faz isso, se aproveita desse papo aí. Mas tem uma fala aqui que diz assim, terceira posição vai falar das posições com relação a isso, a qual a Rudinesco se referia, serve como epílogo a esse trabalho. Aí a fala da Rudinesco é a única que se mostra conforme a ética e a teoria freudianas, bem como a realidade social. Ela aceita simultaneamente a existência da fantasia e do trauma. O psicanalista deve ser capaz de discernir e levar em conta as duas ordens de realidade, muitas vezes superpostas. Na verdade,
é tão grave desprezar o abuso real quanto confundir a fantasia com a realidade. Esse texto aqui, gente, é muito legal, é muito importante. Coloco lá. Até se quiserem, assim, a gente pode fazer uma live depois para comentar esse texto todo, porque ele é bem interessante, mas olha o que a Rudinesco diz, né? Ó. Na verdade, é tão grave desprezar o abuso real, porque, de fato, você tem lá abuso real e é pensado como fantasia, mas também fantasia que é tomada como real. Mas no fim das contas, né? No fim das contas, se isso causa sofrimento numa pessoa, isso tem a ver com a realidade psíquica, é isso que ela leva em consideração, é a partir dessa lembrança, aquela estrutura, tudo, que vamos imaginar. A pessoa pode ter montado aqui, ó, faz de conta, ó. Juntei a lembrança, peguei essa caixinha aqui, que não dá pra ver, então, ó, montando uma lembrança aqui, ó. Essa lembrança tá aqui, peguei essa parte aqui, peguei essa coisa aqui. Aí você pode dizer assim, mas você tá juntando coisas aí, não é uma coisa só. Dane-se, porque a partir dessas coisas que eu fui equilibrando todas as outras. Eu fui colocando isso, fui colocando isso. Então, por mais que seja algo forjado aqui, é a partir da verdade disso aqui que todo o resto foi construído. Então, as coisas foram construídas baseado nessa lembrança, seja ela 100% um fato, ou seja ela aquelas deformações através da fantasia dessa reordenação. Então, acho que é muito legal pensar nisso, certo? Então, se rolar lá no grupo, o grupo do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, se você for no meu Instagram, lá na frente, na capinha, tem um botão, tem um link lá, você clica. E ao clicar nesse link, você vai para minhas redes sociais. Eu não lembro o nome, como é que é o link, mas tudo bem. Certo? Você põe aqui, ó, linktr.ee/Saulo Durso Ferreira Psi. Você clica lá, aí vai abrir as minhas redes sociais, inclusive o canal do Telegram. Eu vou encerrar agora, porque a mini live tem que ser mais curta, eu tenho outro compromisso agora, mas pensem nisso aí. Agradecer a Priscila por esse texto, né, pelo comentário. Falei com ela de fazer uma live falando disso, então a gente pode até, por exemplo, até vou propor isso para ela, pegar esse texto que eu comentei, que é o texto do CEP, escrito pelo Ivan Aaron Martins, e vou conversar com ela. Se ela topar, vai ser bem legal. A gente deixa disponível esses textos, vocês leem lá, pega lá o texto, ou pega no próprio site do CEP, e aí pode fazer uma live conversando, porque ela tem uma, querendo ou não, assim, uma hora eu caminhei por uma via, ela caminhou por outra, então nós temos olhares clínicos que são diferentes, mas a gente tem um respeito muito grande à clínica de um e de outro, né? Então acho que essa é uma conversa legal. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu não vou conseguir ler aqui os comentários, porque o tempo foi longo, né? É um assunto difícil, denso, né? Fazer uma livezinha acho que vai rolar, então, né? Deixa eu dar um pausa ou não. Beleza, então. Aí, não, doutor, já foi alguma emergência aqui. O Ivan do Veredas? Que legal, pô, Veredas. Aliás, Agatha, um dia você pode, se quiser, né, a gente fazer uma fala e bater um papo sobre Veredas, acho que é um projeto bem interessante. Tá bom? Então, isso aí. Até a nossa próxima. O texto do Freud eu vou colocar lá também. Mas, de qualquer forma, Lizzie, é só se você colocar no Google Lembranças Encobridoras Freud, vai aparecer para você na hora, tá? É super fácil de achar, mas vou colocar lá no canal de qualquer forma. Então é isso aí, boa noite e até a próxima.